Por que ser crente é basicamente viver no inferno, já aqui na Terra? É como se fosse a prévia do que seria o inferno. Não só pela intolerância, pelo preconceito, pelo discurso de ódio, mas principalmente porque para o crente o prazer é pecado. O crente é proibido de sentir prazer por causa de uma coisinha chamada religiosidade. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, a religiosidade ela é bem tóxica, porque ela distorce as escrituras, ela distorce a Bíblia para que as pessoas sejam manipuladas, controladas, dominadas por um sistema religioso altamente chantagista emocional. Esse é o problema da religiosidade. Os pastores, eles têm acesso à verdade, porque os pastores estudam latim, hebraico, aramaico, grego, mas eles não transmitem a verdade para as pessoas, porque a verdade não é interessante para eles, principalmente porque, conhecendo a verdade, as pessoas se libertam. O problema é que as pessoas começaram a entrar numa paranoia de que sentir prazer não agrada a Deus. Então o que acontece? O jovem, ele não pode se masturbar, ele não pode fazer sexo porque ele é um pecador e porque está em pecado e porque vai de encontro ao que Deus quer e porque é abominável aos olhos de Deus. Aí o cara que é casado também não pode praticar sexo porque simplesmente vai de encontro aos desígnios de Deus, porque é tudo proibido. E eu estou me referindo à questão do sexo com prazer. Porque para o crente, o sexo ele só tem uma finalidade: reproduzir. É tanto que os crentes sempre afirmam: mas a pessoa não pode ser gay. Por quê? Porque Deus criou Adão e Eva. Então a função é só reproduzir. Você só pode se deitar em uma cama para transar com a outra pessoa se a pessoa for engravidar, no caso do sexo feminino. Mas aí fica aquela questão: qual é a finalidade de Deus nessa história? É fazer as pessoas sofrerem aqui na Terra? Porque foi Ele quem nos deu os desejos, os prazeres, foi Ele que deu tudo isso. Então, se Ele ativa isso, Ele coloca isso dentro de nós, por que que nós não podemos usar? É isso que eu não entendo. É muita religiosidade. É muita falta de conhecimento de Deus, é muita falta do que fazer, porque um pastor que fica simplesmente cuidando da sexualidade dos outros, cuidando da vida sexual das pessoas, esquece de cuidar da própria vida sexual. Talvez seja por isso que muitos crentes estão agora preocupados com a história do divórcio e aí perguntam em gabinetes pastorais: eu posso me separar? Porque talvez o casamento dessa pessoa já tenha ido para o espaço, já tenha ido para o ralo. Porque imagina, você conviver com uma pessoa dentro de casa o resto da vida, porque não pode se separar, e viver como irmãos, porque não pode sentir prazer. Então a esposa não pode fazer um sexo oral no marido, o marido não pode fazer um sexo oral na esposa porque é abominável aos olhos de Deus. Então, para que casar? Aí vem a questão também que o homossexual é forçado a casar com uma mulher e é forçado a se deitar com a mulher, mesmo que ele não sinta atração ou desejo por aquela mulher, apenas porque Deus criou Adão e Eva e agora os crentes viraram psicopatas. Eles estão simplesmente forçando pessoas a ter relações com quem elas não estão afim, só porque eles querem satisfazer a um Deus supostamente sádico. Deus não é assim. E nunca foi desse jeito. Não condiz com ele, porque a personalidade de Al é justamente libertária.
ele liberta pessoas. E um ser que liberta pessoas jamais vai escravizar pessoas, principalmente com relação aos desejos que elas possuem. Quando Deus institui o casamento, o matrimônio, e coloca lá o casal, o homem, a mulher, seja lá quem for casar, e aí tá junto já, casado, então para ele agora o que as pessoas vão fazer na cama é com elas. Vai dar permissão do casal. Se a mulher quer fazer sexo anal, né, junto lá com o marido dela, se ela quer dar prazer para ele, ela quer sentir prazer, não tem problema nenhum. Se eles estão a fim de transar, porque estão a fim de transar e não estão a fim de ter filhos agora, mas querem transar porque querem sentir prazer, não há problema nenhum. Porque imagina, o casal decide ter 2 filhos e aí eles vão transar 2 vezes e depois acabou, porque não querem mais ter filhos e como o sexo, à luz dos crentes ou na visão, na mentalidade tosca dos crentes, é só para reprodução, então acabou, não tem mais sexo pro resto da vida. Que inferno, não é? Que inferno viver assim sem prazer. É isso que eu comecei a perceber. Eu comecei a adoecer porque eu estava ficando sem prazer. A minha vida perdeu o sentido. O prazer, ele tem essa função, te dar um sentido para a vida, tornar a vida mais agradável. Então, por exemplo, por que as pessoas vão a um parque de diversão? Já pensou sobre isso? Porque o parque de diversão é uma coisa louca. É um lugar onde você fica tonto, onde você fica com vontade de vomitar, porque os brinquedos giram, os brinquedos são perigosos. Isso mexe com a adrenalina da pessoa. E depois, um hormôniozinho chamado serotonina e dopamina são ativados na mente do ser humano. E a pessoa começa a sentir prazer. Por que as pessoas adquirem vícios? Porque justamente a dopamina é ativada, a serotonina, que são os hormônios do prazer, são ativados durante os vícios. Por isso que as pessoas que utilizam drogas, que utilizam álcool, que são viciadas em sexo, pornografia, é por causa disso. Porque a dopamina é ativada no cérebro, a pessoa sente prazer, então ela vai sempre buscar aquele prazer. O próprio Espírito Santo nos proporciona prazer. Quando nós estamos em um momento de oração, de intimidade com Deus, conversando com Ele, estamos na presença dEle, sentindo a presença dEle, o nosso cérebro ativa também e sentimos prazer naquele momento. E aí nós começamos a gostar de estar na presença dEle e buscar cada vez mais. Então o prazer tem esta finalidade. Nós estamos aqui na Terra sentindo prazer por estar aqui. Por isso que queremos viver, estar aqui. E é isso que eu tinha percebido na minha vida. Quando eu comecei a perder o prazer, o tesão de estar aqui, porque eu não podia mais praticar sexo, eu não podia mais sentir prazer porque era pecado, então eu comecei a querer me matar. Eu comecei a querer morrer. Eu toda vez pedia a Deus, todo dia, me leva daqui, eu quero morrer. E a ladainha ia seguindo agora para os amigos também, para os familiares. As pessoas começaram a se preocupar comigo, porque eu falava o tempo todo, olha, eu quero morrer, olha, eu estou a fim de morrer, olha, qualquer coisa eu vou me matar. Então as pessoas se assustavam e se preocupavam. Mas por que eu falava isso? Na terapia é que eu descobri. Eu falava isso justamente porque a religião me castrou. Ela fez com que eu ficasse sem prazer. E eu sem prazer nenhum, então não tinha mais sentido estar aqui. Porque o prazer, ele tem que ser canalizado para que não vire um vício em drogas ou em álcool que pode destruir você. Então ele canalizado, você vai simplesmente sentir prazer e vai querer fazer as coisas mais saudáveis, como por exemplo, praticar atividade física também proporciona prazer. Você sente uma sensação bacana depois que você treina, por causa dos hormôniozinhos que são ativados. Também tem a questão da leitura da Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia com mais prazer,
e você sente emoção ao ler aquelas histórias e você chora, você se emociona, aquilo entra em contato com algum sentimento bom que você tem e você começa a sentir prazer, você vai querer cada vez mais ler e estudar as Escrituras. Você vai querer cada vez mais estar próximo de um Deus que te dá prazer em estar com Ele, que te permite o prazer. Então é por isso que devemos não nos privar do prazer, devemos sentir prazer, porque se a gente se priva do prazer, a gente também se afasta de Deus. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sintam prazer, se permitam sentir prazer. Não se aproximem de Deus através da culpa. A culpa irá te afastar de Deus e Deus quer que você se aproxime dele. Se tem algo em você que não agrada a Deus, o Espírito Santo vai retirar, porque é esta a função dele, é este o papel dele e não da religião. Entenda isso. Beijo do Tio Fera. Fui.